Olá, o cristão deve ser rico ou pobre? Eu sou Sandro Soares e é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Jesus, seu irmão mais novo Tiago e sua família, eles foram pobres ou foram ricos? Olhamos a palavra de Deus e vemos Jesus com uma profissão simples com seu pai de carpinteiro. Olhamos a família de Jesus oferecendo no templo os menores sacrifícios. A cidade deles, uma cidade simples, a quem dissesse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, em sua condição terrena, Jesus viveu uma vida simples e pobre. Mas esta pergunta se o cristão deve ser pobre ou simples, ela está completamente equivocada, porque a questão não é o quão rico ou pobre você pode ser, mas é o quão piedoso ou ímpio você é. Eu separo 4 grupos que a Bíblia e a história nos mostra. 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo são dos pobres piedosos. A Bíblia relata aquela mulher viúva que, mesmo tendo pouco, dá a sua melhor oferta. São pobres piedosos. Há também os ricos piedosos, porque é possível ser rico e ser piedoso. Um exemplo, José de Arimateia, que diante da morte do Senhor, pede o corpo de Jesus, coloque uma sepultura familiar, particular e gasta uma grande quantia para embalsamar o corpo. Há um terceiro grupo que são dos pobres ímpios, aqueles que mesmo em condição humilde, quando recebem algo, eles gastam com jogos de azar, com seus vícios, com suas vontades e prazeres, e não olham para o próximo e nem olham para Cristo. E também tem os ricos ímpios, aqueles que, muito tendo, têm para si próprio e não investem em Cristo, no reino e nem no próximo. E quando olhamos a carta de Tiago, Tiago 1, versículo 9, está ministrando a esses dois grupos, o grupo de número 1, dos pobres piedosos, e o grupo 4, dos ricos ímpios. Mas quando olhamos o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 8, versículo 9, sobre Jesus, o que ele diz é: vocês conhecem a graça de Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então Jesus, ele é rico e se tornou pobre. Ele sabe o que é ser rico, ele sabe o que é ser pobre. E Tiago 1, versículo 9 diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Tiago não fala sobre que o pobre tem que se orgulhar quando for convidado para uma festa de gala. Tiago está dizendo que as pessoas simples e humildes devem olhar para aquilo que está sendo feito na história em sua vida. Devem olhar para aquilo que Jesus, como rico, fez para que aqueles pobres se tornassem ricos. Portanto, quando olhamos para uma vida simples e pobre, podemos olhar Jesus. Não há ninguém mais valioso do que Jesus, mas na terra ele foi pobre. Portanto, se você é alguém simples, humilde e pobre, não deixe a sua condição de humildade, simplicidade e pobreza dizer quem você é, porque é sobre isso que Tiago quer falar. Às vezes nós, como simples, humildes e pobres, nós podemos fazer disso a nossa identidade. Dizer, olha, se eu fosse rico, as pessoas me considerariam. Ninguém quer saber minha opinião porque eu sou pobre. Mas você não deve se preocupar ou olhar dessa forma. Porque Deus não vê onde você está, mas Deus vê aonde você estará depois que Ele terminar a obra na sua vida. Portanto, não deixe a sua simplicidade e humildade fazer disso a sua identidade, mas se veja como o Pai o vê. Mas além de falar para os simples, humildes e pobres, Tiago fala para os ricos, e nesse caso aqui, os ricos do grupo 4, os ricos ímpios. Olha o que ele diz no versículo 10 e 11. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Aqui o problema não é ser rico. Aqui o problema é ser um rico ímpio. Aquele que muito tem, mas não olha para o próximo, não olha para Cristo. Não se esqueça que Paulo diz, olha, Jesus, ele abriu mão da sua riqueza, se fez pobre para que por meio da sua pobreza você fosse feito rico. Então, o propósito qual Deus colocou em você uma condição financeira elevada. E você deve se orgulhar e viver bem com a ideia de você viver de forma humilde e simples, de forma piedosa, e não de forma altiva e separada. Porque muitas vezes fazemos das nossas posses e dinheiro a nossa identidade. Eu sou a roupa que eu visto. Por ser rico, eu sou a tecnologia que eu posso obter. Eu sou os bens que eu tenho. Isso é um risco muito grande também para os humildes, que vão dizer, olha, o dia que eu tiver aquela roupa, eu vou ser considerado. O dia que eu tiver aquela tecnologia, as pessoas vão me reconhecer.
Não tem nada a ver aqui o que Tiago está dizendo. Não é ter pouco ou ter muito, mas é o quão piedoso você é, o quão próximo você pode amar e também a Jesus e o reino. E há 3 coisas que ele quer que nós não esqueçamos. No versículo 16 em diante ele vai dizer: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Ou seja, pobres e ricos, não se enganem. De quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que você pode ter em grande quantidade, em pouca quantidade, vem do alto. É uma boa dádiva, o que Deus tem te dado. E que Deus é esse? Um Deus que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda em seus propósitos, Deus não muda em seu amor diante da humildade, diante da pobreza. E nós temos sempre que nos lembrar que Deus tem 2 planos. O plano A e o plano B. O plano A de Deus é humildade e o plano B é humilhação. Aqueles que são ricos ou pobres, mas não são piedosos, podem ser humilhados. Mas pobres e ricos, piedosos, que são humildes, Deus vai estar honrando e abençoando. E ele termina dizendo no versículo 18: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Deus decidiu que a primícia da sua criação não seria o seu dinheiro, não seria suas posses, mas seria a sua criação, a sua imagem e semelhança. Portanto, as pessoas são mais importantes do que você pode ter e comprar. As pessoas são mais importantes do que riquezas ou simplicidade. Portanto, valorize as pessoas ao seu redor. São as melhores dádivas que Deus lhe deu. Portanto, pobre ou rico, essa não é a questão. Seja uma pessoa piedosa e olhe para o final da obra que Deus está fazendo na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Ajude essa mensagem, essa palavra a chegar a pessoas que estão precisando ouvir uma palavra como essa. Eu aguardo você no próximo vídeo, Tiago. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, um beijo no coração.